Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiramente, agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui, né, nos acompanhando nesse dia, nesse sábado à tarde, com o nosso aulão do Enem. Eu já estou aqui, já sou a quarta professora a me apresentar, a falar sobre a matéria, e eu vou falar sobre literatura. Eu trabalho aqui no colégio com as matérias Língua Portuguesa e Literatura, e nós vamos falar sobre literatura hoje. Bom, especialmente literatura no Enem, porque se for falar sobre literatura, tudo, né? Vamos dias e dias e não terminamos de falar esse assunto. Esse assunto tão interessante e tão apaixonante que é a literatura. Bom, nós temos aqui literatura, arte da palavra. A professora Gabriela acabou de falar, né, sobre artes, ela deu uma aula sobre artes agora, e literatura também é uma arte, é uma das artes. A literatura, ela é tão antiga quanto a música, a dança. A literatura ela é mais antiga ainda do que a língua escrita, porque por isso que é a arte da palavra. Até antes da invenção da escrita, já existia literatura, porque a oralidade, né, que as pessoas usavam para passar essas histórias de geração em geração, fazia com que já existisse a literatura. E depois que a escrita foi inventada, passou a registrar essas histórias, essas lendas, essas mitologias que nós conhecemos hoje, que são muito, muito, muito antigas. Bom, já que eu falei para vocês que a literatura no Enem, ela vai ser um pouco restrita, tá? Então eu trouxe aqui o que é a língua na língua portuguesa, o Enem. Nós temos interpretação, gramática, literatura e arte, gênero e linguagem. Nós vamos focar então na literatura, porque a prova do Enem, eu acho que tão importante quanto vocês saberem o conteúdo da prova do Enem ou de qualquer prova, é importante que vocês saibam a estrutura dessa prova, como que ela funciona. Então, são 45 questões ali até a redação, a produção de texto, sendo 5 de língua estrangeira, que vocês vão ver mais tarde, espanhol e inglês, e 40 são distribuídas em artes, língua portuguesa e literatura, e depois vem a produção de texto, ok? Então, eu vou falar para vocês sobre a literatura. Vamos lá? Primeiro de tudo, qual que é o conteúdo? Vocês não precisam exatamente estudar tudo. Por quê? Nós temos uma dica aqui. Uma das características do Enem é que os autores que são cobrados no Enem são só os escritores brasileiros. Então, vocês podem já tirar, né, já podem deixar de estudar, pelo menos para o Enem, né? Eu estou falando para o Enem, tá, gente? Não vamos entender aí, porque tem vestibular, tem todas as outras provas, que vocês têm que estudar uma literatura mais ampla. Mas no Enem, eles costumam cobrar escritores só brasileiros. O que já tira um pouco lá o Camões, o Eça de Queiroz, o João Pessoa, o Fernando Pessoa, que são também muito importantes para a literatura, mas que são escritores portugueses. Outra coisa que também é importante ressaltar, que a maioria das questões que caem em literatura são referentes ao modernismo, ou a partir do modernismo. Então são autores mais recentes, são autores até que não são conhecidos do grande público, mas que vale vocês pesquisarem sobre esses autores. Bom, começa ali na Semana da Arte Moderna. Para quem acabou de assistir a professora Gabriela falando sobre arte, ela falou bem, né, sobre a arte moderna, as vanguardas europeias, e isso também na literatura, porque como eu acabei de dizer, literatura também é uma arte, então começa ali na semana de 22. Bom, alguns autores mais valorizados são Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade. Mas não é necessário que vocês leiam a obra completa de todos eles, porque o Enem ele não vai ter uma lista de livros como tem nos vestibulares, por exemplo. Você pesquisa lá, a UEL tem uma lista lá de livros que vocês precisam ler, uma ou outra faculdade, que vocês, na verdade, precisam até ler, porque as perguntas que eles fazem são bem específicas. No Enem, não, é interpretação de texto. Então, qualquer texto que você tenha no Enem, você vai ter que interpretar, seja ele de qualquer procedência, tá? Então, o que você precisa saber? Você precisa saber sobre os autores, conhecer as características dele, como que eles escrevem, conhecer um pouco da obra. Para isso, vocês podem assistir resenhas, ler resenhas, resumos e
ver em que contexto essa escola literária está inserida. Isso é muito importante, porque isso ajuda muito na hora de vocês interpretarem esses textos, porque tem muito a ver o que eles escreveram nos textos dele com o que eles estão vivendo no momento. Bom, tipos de questões. Vocês vão se deparar com questões, elas são bem previsíveis, tá? Então vai ter textos, poemas, textos em prosa, para que vocês, aluno, analise e compreenda esse texto literário e indicar sobre o que está tratando o assunto. Apresenta também um poema ou um texto literário para análise e as suas principais características. E também pede para vocês relacionarem dois textos. Inclusive, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, depois eu vou passar, que coloca um texto literário, texto 1, e o texto 2 de um crítico especializado falando sobre a obra, e daí, é claro, vocês têm que responder essa pergunta. Uma dica fundamental, e eu espero que vocês já estejam fazendo isso, quem não está fazendo isso, já comece a fazer. Pesquisar provas dos últimos anos do Enem. Vocês vão ver que elas são todas parecidas. É claro que não são os mesmos textos e coisa do tipo, mas o modo como é cobrado, as questões, tudo, elas são bem parecidas. Então, pesquisem, procurem essas questões, tentem resolvê-las. Depois que resolver, veja as respostas. Se tiver dúvida por que vocês erraram, procurem saber por quê. De repente, consulte um professor, comente com ele, discuta com ele para você entender melhor. Bom, como eu disse para vocês, literatura, vocês começam a estudar literatura como uma disciplina distinta, digamos assim, a partir do ensino médio. Mas vocês não percebem, mas desde quando vocês começam a aprender a ler e a escrever, vocês já estão estudando literatura, tá? Porque vocês estão já lendo algumas historinhas, estão aprendendo a contar histórias, né? Vocês estão começando a escrever historinhas, que o professor te dá um tema e você começa a escrever. Isso é literatura. Mas a partir do ensino médio é que ela vai começar a entrar na grade curricular como uma matéria, mas dentro ainda da língua portuguesa, tá certo? Quando vocês começam a estudar literatura no ensino médio, vocês veem que existem as escolas literárias. E elas são numa ordem cronológica, é claro. Eu coloquei aqui a lista das escolas literárias que começaram a partir do momento que o Brasil foi descoberto, é claro. Quando o Brasil foi descoberto, ou chegaram no Brasil, claro, não tinha como ter uma literatura, né? Os índios estavam aqui, os portugueses chegaram, não tinha muito como. Então, tudo que foi feito naqueles 100 anos foi compilado e foi tido como uma obra literária, certo? Nós chamamos de literatura informativa e catequética. Por quê? Eram textos que os escrivães, né, que vinham para cá nas expedições, escreviam, informando sobre a terra, dando detalhes sobre a terra e escrevendo para o rei de Portugal. Então, esses documentos eram tão bem escritos, esses documentos tinham tanta beleza, porque o Brasil era uma terra linda, né, até hoje, que acabou virando uma obra literária. E os jesuítas, quando vieram para cá para catequizar os índios, também necessitavam de escrever coisas que chamassem a atenção dos índios. Para isso também escreveram poemas, teatros, e aí também foi tido como uma obra literária e chama de quinhentismo. O quinhentismo aconteceu só no Brasil, por causa disso que eu acabei de falar para vocês. Eu vou só falar um pouquinho, tá, gente, sobre cada uma delas, porque não dá tempo de falar sobre todas elas. Aí, nos anos de 1600, século 17, chegou o Barroco. É claro que tudo começava na Europa, nada começava no Brasil. Então, os autores trouxeram o Barroco para a Europa. Na época, Salvador ali era a capital, então essa coisa literária acontecia ali na Bahia. Depois disso, veio o arcadismo, no século XVIII, nos anos 1700, e culminou ali o arcadismo com a Inconfidência Mineira. Então, todos os autores, escritores ali do arcadismo estavam envolvidos em Inconfidência Mineira. Então, as escritas dele eram muito sobre isso, né? Eu estou falando desse contexto histórico para vocês entenderem por que os autores escreviam sobre certos assuntos, tá? Bom, e aí o centro foi ali em Minas Gerais.
É importante ressaltar que sempre quando entra uma escola literária nova, ela sempre vai contra a anterior, ou seja, elas querem fazer ao contrário do que a outra fazia. Mesmo momento, o barroco tinha uma linguagem mais rebuscada, com palavras mais difíceis. O arcadismo veio para tentar, como é que eu vou dizer, simplificar a linguagem, falar de uma vida mais simples no campo. E a palavra para isso é bucolismo, uma palavra que assim traduz o arcadismo, é o bucolismo. Depois disso, nós temos o romantismo. A partir do romantismo, que foi no século XIX, na primeira metade do século XIX, ali de 1810 até 1850, entrou o romantismo e culminou também com a vinda da família real para o Brasil. E como a família real veio para o Brasil, eles queriam uma vida cultural como eles tinham em Portugal. E isso ajudou muito, porque eles trouxeram bibliotecas, museus, galerias, teatros. E aí ajudou muito os artistas. Quando eu falo artistas, gente, em todas as áreas, né? Tanto na pintura, na literatura, na dança, na música. Todo mundo foi privilegiado com isso. E foi muito bom que daí, a partir disso, os livros começaram a ser impressos aqui no Brasil. Editoras aqui do Brasil. Então começou aquele ciclo que não existia ainda, que era escritor, livro e leitor. Começou a ter um maior giro, né? Começou a aparecer muito mais leitores, começou a aparecer a classe burguesa e por isso a nobreza foi deixando de ser mais importante. E o romantismo, eu também uma outra hora a gente fala sobre o romantismo porque ele é bem extenso, só estou tentando localizar eles na história do Brasil, para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Mas enfim. Foi até mais ou menos no meio do século XIX, quando começou o realismo. O realismo ele é muito famoso e tem um escritor muito famoso, que é o Machado de Assis, né, que todo mundo conhece, não tem quem nunca ouviu falar do Machado de Assis. Ele pertence ao realismo, que também veio para contrapor o romantismo. E ali, concomitantemente com o realismo, veio o naturalismo. O naturalismo não é uma escola literária separada do realismo. Aconteceu ao mesmo tempo. É como se fosse uma vertente do realismo. Ele tem algumas características diferentes, tá? Mas também é um assunto para uma outra hora. E também junto, isso na prosa. Uma coisa importante de se falar, que até o arcadismo, os autores só escreviam poesia. Certo? A partir do romantismo, eles começaram também a escrever prosa, ou seja, livros, romances, contos, e isso foi publicado. E aí, a partir do realismo, tinha o realismo, naturalismo na prosa, e tinha parnasianismo e simbolismo na poesia. Tá? Era assim, eles tinham as mesmas ideias, mas o parnasianismo e o simbolismo eram meio que rivais, digamos assim. Bom, mas como eu disse para vocês, nós vamos andando porque eu quero chegar no modernismo, tá? Bom, antes de começar o modernismo, o que aconteceu? Existia um espaço ali que o realismo já estava caindo em desuso, o parnasianismo também, simbolismo, mas eles não tinham nenhuma ideia do que estava acontecendo. Então esse espaço que teve, esse momento de transição, digamos assim, foi um momento que foi chamado de pré-modernismo. O pré-modernismo não pode ser tido como uma escola literária, mas como uma fase de preparação para o próximo, que foi o modernismo. Certo? Aí depois veio o modernismo, o pós-modernismo e no que está hoje, que é o contemporâneo. Bom, estamos aqui então no modernismo. Para quem assistiu a aula anterior da professora Gabriela, ela explicou muito bem quais são as vanguardas europeias e como ela disse também antes, e como eu disse para vocês que literatura é uma arte, tudo que estava envolvido com arte, a literatura entrava. Essas vanguardas europeias, elas eram mais feitas para as artes plásticas, digamos assim, pintura, escultura, mas todas as outras artes também se envolviam e a literatura não ficou de fora. Eu não vou precisar explicar, né, para vocês cada vanguarda, a Gabriela já explicou cada uma sim, muito bem para vocês, explanou elas muito bem. Mas, e como que era na literatura? Se nas artes, na pintura, elas eram dessa maneira? Na literatura, eles tentavam passar para a literatura, mas só que em palavras, tá? O cubismo, eles faziam os poemas meio fragmentados, como se você conseguisse ver mais o poema do que ler.
No expressionismo também, eles colocavam seus sentimentos para fora de uma forma distorcida, onde as palavras não faziam muito sentido. No futurismo, eram poemas que parecia que você estava vendo a velocidade passar nos seus olhos, assim, por causa das palavras que eles usavam. Era uma apologia muito grande às máquinas, à tecnologia. O dadaísmo foi o mais anárquico, né, de todos. Eu acho que sim, foi o mais rebelde de todos. A ideia deles era destruir com tudo que tinha sobre artes e começar tudo novo, o que não foi possível. Tanto é que o dadaísmo não teve vida longa, não. Tá? Ele logo acabou porque não teve muitos adeptos. Ninguém queria destruir um passado em nome de um futuro, mesmo porque precisamos do passado para construir o futuro. E aí, o surrealismo, que né, acho que todo mundo conhece essa palavra, né? Porque todo mundo fala, é surreal. E aí você fala, quando que você fala que é surreal? Você fala que é surreal quando uma pessoa, você vê uma coisa que você não está acreditando, né? Os seus olhos, é uma coisa assim diferente, estranha, que é a coisa do sonho, do devaneio, e eles colocavam isso também nos poemas. Pensa tudo isso que vocês podem ver numa tela, num poema. É isso que as vanguardas estavam fazendo. Lembrando, gente, que as vanguardas europeias eram movimentos artísticos, não eram escolas literárias também, tá? Eles foram tendência. Sabe quando vocês assistem um desfile de moda na TV e vem aquelas roupas mais estranhas, aí você fala assim, nossa, quem que vai usar essa roupa? Onde já se viu uma coisa dessa? Mas é tendência, eles pegam aquilo ali e transformam em uma roupa usável, digamos assim. Então eles pegaram essas tendências de vanguarda e foram moldando para chegar no que eles queriam, tá certo? E como já foi dito também, alguns artistas que tinham mais condições financeiras, e aqui no Brasil, como ele não tinha essa formação, como a Gabriela já até disse antes, eles iam para a Europa. Chegavam na Europa e ficavam deslumbrados com as novidades. Aí voltavam para o Brasil querendo aplicar. Mas não era tão fácil assim, né? Chegavam aqui, não era bem aceito, porque as coisas novas não são bem aceitas. E naquela época, os mais tradicionais, eles não aceitavam e eles eram ouvidos pela população, digamos assim. Nossa, o que o Monteiro Lobato dizia era lei, né? Monteiro Lobato é um escritor excepcional, ele fez parte do pré-modernismo ali, mas ele não aceitava essas ideias novas. Tanto é que ele acabou mesmo com a Anita Malfatti ali na primeira exposição que ela fez em 1917, antes da Semana da Arte Moderna. E mesmo porque nós sabemos, né, que a mulher não era bem aceita também no meio artístico, em meio algum, muito menos no artístico. Então, aí que aconteceu? Veio o Oswald de Andrade, que foi para lá e viu todo aquele fervo lá na Europa acontecendo, e falou, não, eu tenho que levar isso para o Brasil. Mas os escritores brasileiros e o povo brasileiro, eles tinham uma certa repulsa do que vinha de fora. Eles queriam fazer alguma coisa mais nacional, uma coisa mais do Brasil. Mas como fazer uma coisa do Brasil se o Brasil ainda é um país jovem e precisava de coisas de fora? Então, isso que o Oswald de Andrade quis fazer. Vou fazer alguma coisa que faça com que eles entendam que nós precisamos mudar. Foi aí que surgiu a Semana da Arte Moderna, ou Semana de 22. Foi uma semana de exposições, de apresentações, na música, na dança, na literatura, na pintura, escultura, enfim, em todas as artes, e que não foi muito aceita pelo público. Foi uma semana lá em fevereiro, e não foi muito aceita pelo público, foi até vaiado, mas eles não desistiram, tá? O Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, o Del Picchia, a Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral, que também é muito famosa, eles não desistiram, fizeram a semana, foram vaiados, mas não desistiram e continuaram com o plano, com aquela ideia fixa de continuar e de mudar as artes, tá? E aí que surgiu a primeira fase do modernismo. O modernismo ele é dividido em 3 fases, tá? E a primeira fase foi quando começou com a Semana da Arte Moderna, em 22, e foi até 1930, mais ou menos. O que acontece? Quais são as características ali? Aproximação da poesia com a prosa. Ele já não tinha mais aquela separação, o que era poesia e o que era prosa. Escrevia alguma coisa em prosa com uma coisa poética. Né? Uso dos versos brancos e livres, ou seja, não tinha rima, não tinha métrica, e aquilo deixava os parnasianos assim loucos, porque eles tinham aquela
coisa pela perfeição, né? E eles queriam acabar com isso. Rompimento com as estruturas do passado, também, como nós dissemos, é alguma coisa que veio do futurismo. Ironia, humor e reverência, eles gostavam, queriam chocar mesmo. Inovações na língua coloquial e valorização do cotidiano. Eles queriam deixar a linguagem mais próxima do leitor, mais próxima das pessoas que estavam lendo, do cotidiano das pessoas, para que elas se identificassem mais com o que elas estavam lendo. Porque até então era só os eruditos que entendiam as poesias, tá? Os autores, tem uma lista aqui dos autores, tá? O Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira, o Cassiano Ricardo, Raul Bopp, Alcântara Machado, Minotti Del Picchia, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida, sendo os 3 primeiros os mais importantes, tá? A segunda fase. O que aconteceu? As coisas foram mudando e chegou uma hora que daquele jeito já não estava mais legal. Não que eles foram contra, mas eles acharam que a primeira geração era uma geração um pouco imatura. Eles queriam fazer, mas não sabiam como. Não tinha uma organização, eles não tinham um plano, digamos assim. Como os autores que foram vindo, foram vendo como que as coisas aconteciam, falaram, vamos organizar isso. Por isso que houve uma maturação dos ideais estéticos da primeira fase modernista. Eles vieram para dar uma ajeitadinha. A primeira fase é chamada de fase heróica, porque eles foram lá, deram a cara a tapa e começaram, né? A segunda fase, eles vieram para dar uma consertada para a coisa tomar plumo, digamos assim. Comprometimentos com questões políticas e sociais. Gente, esse aqui é uma característica que é das 3, tá? Todas elas têm esse comprometimento com questões sociais a partir daí. Tendência religiosa, alguns autores foram por esse lado. Tendência neossimbolista. Só vai entender quando nós estudamos o simbolismo, mas é mais assim na questão da Cecília Meirelles. E a metalinguagem. Geralmente eles escreviam, metalinguagem é o quê? É quando alguém escreve e escreve como que se escreve. Por exemplo, vai fazer um poema e escreve como é que ele fez aquele poema. Vai fazer um filme sobre como se faz um filme. Então isso é metalinguagem, eles usavam muito isso na época. Os autores principais é o Carlos Drummond de Andrade, o grande, acho que é o maior poeta brasileiro que tem. Ele começou a produzir em 30, só parou em 85 quando ele morreu. O Jorge Lima, Murilo Mendes, a Cecília Meirelles, esqueci de um S ali, a Cecília Meirelles, primeira vez que a gente vê uma mulher que está ali na literatura. Vinícius de Moraes, o grande poetinha, e o Mário Quintana, que é lá do Rio Grande do Sul. Todos eles, assim, esplêndidos. E aí, só que esses autores são na poesia. Tinha também essa separação, tá? E aí nós temos na prosa. A prosa, também chamado de regionalismo de 30, é muito interessante porque eles começaram a fazer romances regionalistas. Principalmente porque naquela época a seca no Nordeste estava assim, né? Estava assim, avassaladora. Então eles tiveram essa coisa de escrever sobre o que estava acontecendo, mais como crítica, mais como denúncia mesmo social, para falar do que estava acontecendo ali no Nordeste. Bom, e aí o romance introspecto, falando de dentro das pessoas, como elas se sentiam. Os autores colocavam tudo aquilo nos romances, certo? Os autores ali é José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo e Jorge Amado. Sendo que só o Érico Veríssimo daqui, que é do Rio Grande do Sul. Os outros são todos do Nordeste. Então tinha muita gente ali para denunciar o que estava acontecendo no Nordeste. A Raquel de Queiroz, em especial, além de ser mulher, ela escreveu o primeiro romance dela, o 15, aos 20 anos. Isso foi muito aclamado na época pela crítica. Também só parou de escrever quando morreu, há pouquíssimo tempo atrás. E Graciliano Ramos, né, que tem o Vidas Secas, que também cai muito em vestibular. E a terceira fase, finalmente, que é a geração de 45, que vai de 45 até mais ou menos 60, e depois de 60 vai gerar ali a literatura contemporânea. Também continua o regionalismo, tá? Ainda continuam falando sobre a seca ainda, problemáticas sociais, como eu já falei para vocês, busca da verossimilhança. Tudo que eles escreviam, eles queriam que ficasse o mais próximo possível da verdade. E tendências intimistas e psicológicas também, que nós vamos entrar ali na Clarice Lispector,
que não foi muito compreendido no começo por causa dessas tendências intimistas psicológicas aí. As pessoas não entendiam muito bem, precisava de psicólogos para entender os livros delas, os contos, mas aí se tornou uma característica da época. Bom, os autores é João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, quem nunca ouviu falar, Guimarães Rosa com O Grande Sertão Veredas e Clarice Lispector com A Hora da Estrela. Eu coloquei só as aqui, gente, que são mais importantes e que de repente vocês já ouviram falar de alguma maneira. Bom, agora eu quero falar para vocês sobre as questões. Como eu disse para vocês, as questões que caem no Enem são todas, a maioria, de autores modernistas, tá? De modernistas para frente. O Ivo Ângelo, por exemplo, ele já é contemporâneo, tá? O Ivo Ângelo, ele é um jornalista, escritor, ainda é vivo, né? Porque quando a gente fala em literatura, a gente começa a falar de autores que já morreram, mas o Ivo, inclusive, eu já vi 2 textos dele nos vestibulares, nos Enems que eu estava analisando as questões. Em 3 ou 4 anos, eu vi 2 textos dele. Então, é legal vocês dar uma atenção especial para o Ivo Ângelo, tá? Que chama Casa de Vidro. Eu não sei, eu não vou ter tempo para ficar analisando as questões com vocês, mas eu quero falar um pouquinho sobre aquilo da história do contexto histórico que eu falei para vocês. A hora que você ouve ali a Casa de Vidro, houve protestos. Deram uma bola a cada criança, o tempo para brincar, elas aprenderam malabarismos, coisas do tipo. E vocês podem notar que está sempre lá na outra linha. Houve protestos, houve protestos, houve protestos. Proibiram os protestos. Tem alguma coisa aí, ele está querendo passar algum recado. Aí na questão está assim, em 1979, daí que vocês têm que entrar no contexto histórico. A hora que ele fala sobre tudo isso, de protesto, de proibição, de censura, e 79, opa, é alguma coisa relacionada ao que estava acontecendo no momento. Eu já vou falar sobre a resposta, eu não coloquei resposta aqui porque eu achei que a gente ia dar tempo de a gente analisar. Mas a resposta é a C, utilização de metáforas e ironias para expressar um olhar crítico em relação à situação social e política do país. Então, vocês podem notar, viu, como que é muito importante você saber o contexto? Porque muitas das vezes os autores colocam nos seus livros, nos seus contos, coisas que estão acontecendo no Brasil. Outra coisa que você tem que prestar atenção, gente, e estudar, e eu vou falar com vocês sobre isso na língua portuguesa, são as figuras de linguagem, tá? Estejam atentos a isso, para a hora que aparecer, vocês não ficar pensando que é coisa de outro mundo. Bom, poemas, como eu disse para vocês, eu coloquei aqui também porque é do Paulo Leminski, e o Paulo Leminski também, ele é contemporâneo, tá? É paranaense, inclusive. Então, o que nós temos que fazer? Ler o poema. Não tem essa coisa de preguiça, não. Vai ler o poema inteirinho, vai ler o enunciado. Não entendeu? Volta e lê o poema novamente. Porque no Enem, infelizmente, é isso. É interpretação de texto. Então, para interpretar, você tem que ler. E tem que ler, se não for 1, 2, 3 vezes. Principalmente quando se trata de literatura e língua portuguesa, tá certo? Bom, eu vou passando aqui, gente, só para falar para vocês os autores que caíram nos últimos Enems. Ó, o João Cabral de Melo Neto, que eu falei para vocês, lá do modernismo, tá? Aí esse que eu falei para vocês, esse modelo, que cai uma questão literária e uma questão de crítica, uma crítica. E você, pelo enunciado, vai ter que saber como que foi, dependendo da pergunta, como é que foi essa crítica em relação ao texto, tá? Aqui, esse aqui eu achei interessante colocar aqui para vocês virem, que é o Cláudio Manuel da Costa. Eu falei para vocês que a maioria é modernismo, mas pode acontecer de cair autores mais antigos. E o Cláudio Manuel da Costa é do arcadismo, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha assim nos outros, apesar de dar enfoque no modernismo. Aí, o Raul Pompeia eu coloquei aqui, gente, achei muito interessante, porque ele é do realismo. Mas também, nos 4 últimos Enems que eu dei uma pesquisada, o 15, eu acho que no 15, no 18 ou 19 ele cai de novo. Então, é interessante saber alguma coisa sobre o Raul Pompeia do realismo, que escreveu o Ateneu. Acho que foi o único livro que ele escreveu, mas que foi bem famoso. E aqui, por último, em 2019, uma questão sobre a vanguarda europeia. Muito interessante. Se fosse hoje, eu tenho certeza que vocês acertariam. Depois de ler o texto lá, o documento de Marinetti, de 1909, propõe as referências estéticas do futurismo,
que valorizam a professora Gabriela cansou de falar, né, o que o futurismo valoriza, e é claro que é a inovação tecnológica, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês, e é isso que eu quero que vocês façam. Dica: estudem as questões do Enem, leiam, releiam e tentem resolver as questões, e foco no realismo, aliás, no modernismo, do modernismo para cá, tá certo? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me contactem. Professora, eu queria falar aqui para você, ó, a nossa ex-aluna, Ana Júlia Tironi, participou aqui da live e deixou um comentário, ó, melhor professora, saudades dessa aula maravilhosa. O nosso aluno Vitor também e colocou, ó, está muito bom, tudo bem explicado e cheio de informações, vários comentários super bons relacionados à sua aula. Parabéns. Ai, gente, muito obrigada. Obrigada, Ana Júlia. Saudade de você também. Nossa, que saudade da Ana Júlia. Faz tanto tempo que eu não a vejo. Os alunos antigos eu não vejo mais. Saudade de todos. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, falem comigo, podem me procurar aqui no colégio e venha para o nosso colégio para conhecer e para saber mais sobre essa estrutura tão boa que nós temos aqui na escola, e vocês não vão se arrepender, eu garanto a vocês. Tchau, tchau, até uma próxima. O Colégio O Caminho está há 27 anos fazendo história na cidade de Cambará. Com uma estrutura física ampla, moderna e aconchegante, nossa sede foi projetada para atender alunos de todas as idades, desde a educação infantil até o ensino médio, com métodos de aprendizagem diferenciados, professores qualificados e experientes. No Colégio O Caminho, mais do que uma formação educacional, nossos alunos são formados para a vida. Nós do Colégio Caminho nos dedicamos a oferecer sempre a melhor educação e os resultados crescem a cada ano. Nossas taxas de aprovações nos vestibulares das mais renomadas universidades públicas e privadas do país cresce constantemente, além da excelente pontuação de nossos alunos nas avaliações do Dom Avalia, realizadas pelos nossos parceiros do Sistema de Ensino Dom Bosco by Pearson, um dos melhores sistemas de ensino do Brasil. A nossa missão é a de proporcionar uma educação inclusiva de qualidade, garantindo assim o sucesso do ensino e aprendizagem dos nossos filhos e filhas. Trabalhamos para ser uma instituição de ensino referência na região, valorizando a ética, a cidadania e o estímulo das mais diversas habilidades de nossos alunos. Aqui no Colégio O Caminho, nossas crianças aprendem o respeito ao próximo, ao meio ambiente e à cidadania, para que nossos jovens sejam sempre partes integrantes e transformadoras da sociedade. No ano de 2020, enfrentamos uma pandemia sem precedentes na história, mas nós, do Colégio Caminho, nos reinventamos e fomos buscar, através da tecnologia, ferramentas para que nossos alunos não fossem prejudicados. Afinal de contas, eles são nossos bens mais preciosos. Assim, professores, coordenação e a direção do Colégio Caminho conduziram o processo educacional neste momento tão delicado, com muita dedicação e carinho, sendo ofertado inclusive atendimentos psicológicos com alunos e professores. Venha nos fazer uma visita e conheça as inúmeras vantagens de fazer parte da família do Colégio O Caminho. Colégio Caminho, mais que uma escola, uma filosofia de vida.